Bom dia, queridos, que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Estamos regravando esse vídeo aqui, o primeiro deu algumas falhas aí na internet, amados. Então, nós estamos regravando o conteúdo do devocional de hoje, do dia 30 de janeiro. E a semana, queridos, que nós temos trabalhado desde domingo, é sobre o tema perseverança. A importância da perseverança na nossa vida para que nós possamos ter uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. A perseverança, como está em Mateus 24, Jesus, no seu sermão escatológico, ele mostra que aqueles que perseveram são mesmo que são salvos. Então, veja, a perseverança é uma marca daquele que é verdadeiramente salvo. Então, hoje nós vamos ver, queridos, os motivos pelos quais muitos não perseveram. Então, uma forma didática de nós olharmos para a palavra, olharmos para o nosso coração e ver se nós nos encaixamos num desses 4 motivos. Existem outros tantos motivos. Nós estamos colocando aqui aqueles motivos que nós pensamos que ser aqueles mais comuns na vida do povo de Deus. Então, vamos lá, vamos seguir juntos aí nesse vídeo. Primeiro, queridos, nós precisamos entender que para que nós possamos perseverar, nós precisamos ter comunhão com Jesus Cristo. Não tem perseverança se não tem comunhão com Jesus Cristo. Isso está onde? 1 Coríntios 1:8. Eles manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, ele vai nos manter firmes. É Deus nos fazendo perseverar. É Deus nos capacitando com o amor que não temos, com a compaixão que não temos, com a misericórdia que não temos, com a fidelidade que não temos. Ele nos ajuda a perseverar. Veja bem, e Deus é fiel, versículo 9, e ele nos convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Então, aqueles que Deus faz perseverar são os mesmos que têm comunhão com Jesus Cristo. Sem comunhão com Jesus Cristo, não tem perseverança. Agora, o que nos impede, amados, de nós termos comunhão com Jesus Cristo? Primeiro, comportamentos desonestos. Vivemos numa cultura, queridos, onde o levar vantagem é o caminho mais fácil, é a tal da lei do Gerson, né? Tem que levar vantagem em tudo. Isso faz parte da nossa cultura e muitas vezes está no povo de Deus. Então, queridos, desde o troco que é dado de forma certa, até o imposto de renda que nós declaramos, nós devemos priorizar a honestidade, porque o comportamento desonesto nos afasta da comunhão com Cristo e muitas vezes nós trocamos essa comunhão com Cristo por migalhas. Não deve ser assim. 1 João 6 diz, portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Precisamos tomar decisões, até mesmo diárias, de vivermos na honestidade, na transparência, na luz, e não acharmos que podemos ser desonestos, ter comportamento desonesto e assim ainda ter comunhão com Jesus Cristo. Não é possível. Um outro tema, queridos, que também nos afasta, outro motivo, é o pecado. De uma forma mais geral, a desonestidade é pecado, mas eu quero tratar aqui de uma forma mais geral. Isaías 59:2 fala que o pecado nos afasta do Senhor. E esse pecado precisa ser confessado, queridos. O pecado sai pela boca. O pecado que eu digo é a ira, a mentira, além da desonestidade. Você tem orgulho, você tem egoísmo, você tem maledicência, você tem justiça própria. Então, são muitas coisas que estão na vida do povo de Deus, que não é um adultério, um roubo, assassinato, coisas grandes, socialmente reprováveis, e por isso, então, nós mantemos nossa vida. Não deve ser assim. O pecado, ele nos afasta de Deus. 1 João 3:9 diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Salmo 66:18, o salmista diz, se eu não tivesse confessado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas ele ouviu, Deus ouviu e atendeu a minha oração, porque o pecado foi confessado. Então, comportamentos desonestos, pecados nas suas mais diversas formas, que são muitas vezes presentes na vida do povo de Deus. Um outro aspecto, queridos, é quando nós buscamos agradar mais o mundo do que a Deus. Amados, Tiago 4:4 diz claramente que o mundo é inimigo de Deus. Buscar a aprovação do mundo nos coloca como inimigos de Deus. Não devemos buscar as coisas do mundo. 1 João 2:15 fala sobre isso. Então, queridos, muitas vezes as pessoas elas vivem presas às expectativas do mundo e consideram mais
os princípios que o mundo diz ser verdade do que aquilo que a Bíblia diz ser verdade. São pessoas que estão mais preocupadas com a sua reputação, com as pessoas pensam, com as pessoas acham, do que com o seu caráter, aquilo que Deus realmente valoriza. Então, amados, buscar a aprovação do mundo no lugar de buscar a aprovação de Deus não é uma boa coisa. Gálatas 1:10, Paulo diz que se ele quiser agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Mais uma decisão precisa ser tomada. Nos afastar dos pecados, buscar agradar a Deus e não o mundo, não aos homens, e não termos esses comportamentos desonestos que muitas vezes moldam a vida das pessoas que estão dentro da igreja de Cristo. E por fim, queridos, mas como eu falei, não é exaustivo, né, mas apenas de forma didática, vamos tratar desses 4 aspectos, é a questão do nosso primeiro compromisso, a nossa maior devoção, né, a nossa maior prioridade na nossa vida. Não pode ser qualquer outra coisa. Mateus 6:24, Jesus, Sermão do Monte, ele deixa claro, né, gente, que não podemos servir a 2 senhores. Então, se eu sou aquela pessoa muito presa a dinheiro, projetos, realizações, e eu me devoto àquilo, e aos meus sonhos, meus projetos, eu preciso ostentar que eu tenho, enfim, e isso me move, e Jesus não passa de um final de semana na igreja, e quando vai, né? Então, amados, não tem como você ter comunhão com Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o centro da sua vida. Jesus deve ser o centro da nossa vida, ele deve ser aquilo quem nos move, quem nos governa, ou ele não está na nossa vida. Ele não vai estar numa caixinha de final de semana ali. Então, amados, qual que é o nosso compromisso maior? Estamos trabalhando, vamos trabalhar para a glória de Deus, vamos ter um bom comportamento honesto, cordial, gracioso, misericordioso, para mostrar onde que nós realmente servimos a um Deus que é vivo, verdadeiro, né? E não vamos estar ali apenas para ganhar dinheiro, para fazer realizações e projetos. Então, amados, é questão da aprovação, questão da prioridade, compromisso, pecado. Vamos ver, né, amados, para que lado que nós estamos indo realmente. Amém, queridos? Então, essa é a devocional de hoje. Vamos orar, né, agradecer ao Senhor, que Ele mesmo possa nos fortalecer nessa comunhão e nos fazer perseverar. Amém? Oremos, amados. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar profundamente ao nosso coração e que possamos tomar decisões de vivermos a comunhão com o Senhor em primeiro lugar. Nos afastarmos de comportamentos desonestos, nos afastarmos, ó Deus, dessa tendência do mundo de querer agradar as pessoas, colocar o Senhor, Pai, como centro da nossa vida, nosso maior compromisso. Nos ajuda, Deus, a vencer os pecados que muitas vezes estão na nossa vida, Senhor, pecados que o mundo até incentiva, mas a Tua palavra rejeita e nos afasta do Senhor. Nos ajuda, Deus, a vivermos em santidade, buscando a perfeição, porque o Senhor diz que o Senhor é santo, nós devemos ser santos. É isso que nós desejamos, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Dia abençoado, queridos. Amanhã estamos aqui de novo, se Jesus não voltar, tá bom?